Olá para você que acompanha a SP Rio Mais. Eu já começo perguntando para você. Você sabe administrar o seu dinheiro? Na verdade, educação financeira vai muito além de apenas saber economizar. É um conjunto de ações que buscam aí qualidade de vida tanto para o presente quanto no futuro. Mas o hábito de administrar o dinheiro pode ser difícil para quem nunca o fez antes. Por isso, é fundamental que a educação financeira seja incluída também na vida dos adolescentes. E para falar sobre isso, a gente entrevista agora o Breno Andrade. Ele é assessor de investimentos da corretora Monte Bravo, que acaba de fechar uma parceria com o Colégio Planck, aqui de São José dos Campos, a fim de levar aos estudantes do ensino médio aulas de educação financeira. Olá, Breno, bem-vindo a SP Rio Mais. Já começo te perguntando, qual que é a importância de falar sobre educação financeira para os adolescentes? Legal. Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na SP Rio Mais, dividindo um pouco do que a gente vem fazendo através das nossas parcerias. E respondendo a sua primeira pergunta, acho que dentro da Monte Bravo como um todo, a gente sempre teve uma preocupação na questão do conhecimento. E acho que é até a pergunta retórica para todo mundo, né? Quem aqui teve educação financeira nas escolas? Quem aqui teve um direcionamento sobre gestão orçamentária e patrimonial? É muito difícil, né? Acho que a principal conclusão que a gente tira é que, independente da profissão que hoje um jovem possa escolher, seja ela direito, engenharia, medicina ou até eventualmente um concurso público, uma coisa é fato: essa pessoa vai ser remunerada e ela vai ter que trabalhar com dinheiro. Então, quanto antes a gente se planejar para, de fato, saber administrar bem o nosso patrimônio, né, com certeza a gente vai ter o benefício dos juros compostos, que eu vou falar um pouco daqui a pouco, trabalhando a nosso favor. Então, de fato, acho que é para a gente trazer a modernização da grade curricular e a preocupação hoje das escolas com relação a um tema que é de extrema importância para o futuro profissional que essas escolas vêm trabalhando desde a adolescência, e de fato a gente contribui ali com toda a parte técnica e de conteúdo através dessa parceria com o Colégio Planck. E agora falando um pouco sobre essa parceria, né, com o Colégio Planck, como que vai funcionar essas aulas, quais que serão as disciplinas, os temas que serão abordados nesses encontros? Legal. Bom, como é uma parceria que a gente vem inaugurando agora no ano de 2022, é uma parceria que, de fato, ela tem uma característica de ser moldada conforme a gente for tendo uma leitura das respostas dos alunos como um todo. Mas, respondendo a sua pergunta, hoje a parceria a gente colocou como um calendário de trabalho, uma aula semanal de 1h40 aproximadamente, onde a gente vai trazer todos os conceitos iniciais de, primeiro, macroeconomia, sistema financeiro nacional, para a gente mostrar primeiro para os alunos o que de fato significa taxa de juros, inflação, o que é a política monetária, né? Amanhã a gente tem aqui no calendário uma reunião do Copom, o que isso traz como reflexo para a gente, né? No nosso orçamento como um todo. Então a gente vai desde esse conceito inicial de política macroeconômica até a parte mais específica de investimentos. Quais são os tipos de investimentos que existem hoje no Brasil? Os investimentos mais conservadores, os moderados, os agressivos. Um ponto bastante importante que a gente colocou também, saber diferenciar o que é investimento e o que é eventualmente um golpe financeiro, uma pirâmide financeira. Ou seja, a gente procurou trazer um conteúdo que empoderasse os alunos ao longo de toda uma trajetória curricular, para que eles mesmos tenham condições de fato, acompanhar melhor os seus investimentos, mas o principal, né, saber aquilo que não é investimento e, de fato, como isso vai se comportar com o seu patrimônio como um todo. Legal, Breno. E como a gente falou no começo, né, educação financeira vai muito além de apenas economizar dinheiro, né? Você mesmo acabou de citar aí que existem diversos tipos de investimentos, né? Então, educação financeira é um conjunto de hábitos, né? Quais que são as outras práticas que fazem parte de bons hábitos de educação financeira?
Legal, acho que o primeiro, é sempre importante a gente falar aqui, né, para o pessoal que está escutando hoje a entrevista, é que existem na literatura inúmeros projetos de emagrecimento, né, onde a maioria deles a gente sabe que concentra numa combinação de uma boa educação alimentar, né, ou seja, se alimentar bem, ingerir menos calorias do que gasta e, obviamente, praticar exercício físico. E a gente tem uma série de remédios e, de fato, receitas mágicas para emagrecer. Né? O brasileiro, infelizmente, ele está muito acostumado a querer o atalho, querer o caminho mais rápido. E uma boa prática que a gente traz para a parte orçamentária e de investimentos é que disciplina faz parte do jogo. Ou seja, a gente precisa ter constantemente o hábito de controlar o que entra de receita e aquilo que a gente gasta. A gente tem que, ao longo do tempo, não no mês a mês, porque eventualmente a gente pode ter gastos pontuais, mas dentro de janelas, que normalmente a gente coloca ali, janelas de 1 ano de observação, a gente tem que fazer um esforço para conseguir ter uma linha de receita maior do que aquilo que a gente está gastando ao longo do dia. A gente normalmente tem uma diferença entre o perfil de investidor de sucesso e o perfil que não tem tanto sucesso, que é normalmente a prioridade das atitudes. Ou seja, muitas vezes a gente acaba investindo aquilo que sobra, enquanto, na verdade, o investidor de sucesso, ele, daquilo que ele ganha, ele separa uma fatia, e pode ser uma fatia bem pequena, não tem problema. Ele direciona aquela fatia para os investimentos e depois gasta o que sobra. Acontece uma inversão de prioridade ali. E esse controle orçamentário, ele pode ser feito de várias maneiras possíveis. Ele pode ser feito desde do modelo mais preciso, mais detalhista, utilizando uma planilha no Excel, por exemplo, onde a gente detalha cada um dos gastos, classifica esses gastos por colunas, né, por classes de gastos como um todo, ou a gente utiliza aplicativos que já fazem isso hoje, que sincronizam toda a nossa conta bancária, né, com total segurança, isso é importante deixar claro, e a gente consegue ter uma visão consolidada daquilo que era gasto essencial e daquilo que não era gasto essencial. E eu acho que uma boa prática mais simples possível é a separação para aqueles que não têm a menor disponibilidade de tempo ou até vontade nesse momento, é começar pelo básico. Ter 2 cartões de crédito e um desses cartões de crédito concentrar gastos essenciais e o outro gastos não essenciais. Isso depois, quando a gente fecha um mês, vê a fatura, a gente consegue observar, poxa, quanto foi o gasto essencial e quanto foi o gasto não essencial. Ali a gente já consegue saber o que a gente pode cortar para sobrar um pouco mais de recurso no fim do mês. Legal, Breno. E é importante a gente destacar, né, que a educação financeira para os adolescentes não dependem somente das escolas, né? A parceria aí que vocês estão fazendo com o Colégio Planck é um dos caminhos, né? Mas os pais também têm uma parcela de responsabilidade nisso, né? Então eu te pergunto, como que os pais podem dar bons exemplos para os filhos, para os adolescentes, nessa questão de educação financeira? Legal. Hoje tem algumas coisas positivas que os pais podem fazer, né? Hoje a gente já consegue pensar em montar planos de investimentos que seja para filhos, né? Para crianças que são menores de idade, e aí já entra uma primeira dica para os pais. Muitas vezes esse planejamento ele pode ser feito durante muitos anos, tendo benefício tributário, ou seja, benefícios e impostos, e lá na frente a utilização disso, seja para uma faculdade, seja para algum projeto pessoal, dependendo das condições de utilização, isso ser ainda isento de imposto de renda, ou seja, o melhor dos cenários, né? Mas os pais hoje eles podem contribuir muito, primeiro, envolvendo os filhos
né, em decisões pequenas, mas que de fato tenham impacto no patrimônio, seja ali, por exemplo, na decisão de comprar um determinado bem ou não, seja na decisão de viajar para determinado lugar em uma determinada data, e de fato trazer que existem escolhas que têm que ser feitas ao longo da nossa vida no que tange o patrimônio como um todo. Ou seja, se a gente tiver sempre como uma baliza de tomada de decisão que a gente vai ter que optar por algumas coisas em detrimento de outras, isso começa a trazer o conceito de boas e, obviamente, decisões sábias ao longo da vida. Por exemplo, se eu quiser comprar um brinquedo hoje, trazendo para uma criança ou até um adolescente, um jogo que seja, né, um jogo de PlayStation, de computador, pode ser que se eu tiver que comprar esse jogo hoje, eu tenha que deixar de viajar no final do ano. Ou seja, eu vou abrir mão de algo de curto prazo para ter algo de longo prazo. Será que eu vou querer fazer isso ou não? Isso é uma das práticas que podem ser feitas junto com os filhos. Outra prática que a gente vê corriqueiramente os pais utilizando é essa permuta entre serviços residenciais ou até mesmo na família como um todo, em troca de uma mesada, em troca de alguma coisa que pode ser benéfica, né? Então, por exemplo, desde que seja cuidar do cachorro ou eventualmente limpar a casa ou limpar o carro, e isso, se for bem combinado com os filhos, pode de fato gerar ali já uma primeira percepção de que a gente precisa conquistar o nosso patrimônio, conquistar o nosso salário, e isso obviamente vai ter um impacto bastante positivo na vida desses jovens. Legal, Breno. E para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, que dicas você dá para os adultos que nunca tiveram contato com a educação financeira antes, né? Porque a gente está falando muito de educação financeira para os adolescentes, né? De estimular isso desde cedo. Mas e para os adultos que nunca tiveram contato com esse tipo de educação financeira? É possível começar hoje essas boas práticas de educação financeira? Com certeza, com certeza. E hoje, acho que praticamente boa parte da população tem acesso à internet. A internet tem muita informação didática e de fácil absorção. O que a gente tem que ter bastante sensibilidade é aquilo que de fato é confiável e aquilo que de fato talvez seja utilizado por pessoas ruins, né, na internet como um todo. Mas voltando aqui ao ponto, acho que dá sim para a gente começar sempre quando a gente começa. O melhor momento de começar sempre é hoje, né, muito melhor do que amanhã. Então, de fato, eventualmente fazer um controle ali da gestão orçamentária, saber quanto entra, quanto sai, de fato, o que eu posso sobrar, né, de recurso para investir, e de fato procurar informação que hoje tem acesso público e gratuito para investir bem. Hoje a gente tem inúmeros canais na internet, no YouTube, né, e eu posso citar alguns deles aqui, o próprio Thiago Negro, Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi, a própria Multibravo tem um canal ali no YouTube que traz esse tipo de conteúdo para a gente ter os primeiros passos para começar a ter uma eficiência, um bom investimento no longo prazo. E a gente está muito acostumado, né, a escutar da poupança. E como eu comentei aqui no início do nosso bate-papo, amanhã a gente tem uma decisão importante aqui no Brasil, que é o Copom, o Comitê de Política Monetária, que traz para a gente qual é a referência de taxa de juros no Brasil. E isso é muito importante a gente ter como conhecimento, porque a partir dessa referência que eu vou saber se o investimento ele é bom ou se ele é ruim. E aí, para o pessoal que está em casa nos escutando, dada a referência atual, a poupança ela acaba sendo um investimento que é o mais conhecido hoje, bastante ineficiente. A gente perde dinheiro investindo na poupança atualmente, porque a nossa referência de taxa de juros ela está muito elevada. E aí a primeira pergunta e dica para as pessoas é: procurem um investimento que seja tão conservador quanto a poupança, que seja tão de fácil resgate quanto a poupança, mas remunere melhor. Por exemplo, o Tesouro Direto. Isso pode ser acessado de qualquer aplicativo, de qualquer banco ou corretora, com bastante facilidade.
Eu acho que esse é um bom primeiro caminho, a gente procurar conhecer o Tesouro Direto, que foi um instrumento que o próprio governo incentivou, democratizando o acesso a investimento e a conteúdo de educação financeira como um todo. Então, aqui acho que como uma dica final, a gente tem dentro do nosso mercado financeiro, né, o site da Ambima, né? A Ambima hoje é um dos órgãos mais importantes do ponto de vista consolidação de tanto acesso à informação de investimentos como do mercado financeiro. E lá tem muito conteúdo gratuito que pode servir como fonte de alimentação à informação para muita gente que está em casa. Muito bem, a gente conversou aqui com o Breno Andrade, assessor de investimentos da Monte Bravo, aqui de São José dos Campos. Muito obrigado, Breno, pela sua entrevista. Muito obrigado, pessoal. Tenham uma boa tarde e uma boa semana.